164. Release-it capítulo 1099. Eu gosto de você e de todo mundo. Autor, Hermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. No dia seguinte, uma mensagem de Neverwinter agitou toda a equipe de construção na linha de frente. O rei Roland concedeu visitas familiares a todos os trabalhadores que estavam na ativa há mais de 3 meses. Eles teriam um dia de folga para passar essa data especial com suas famílias, a quem tanto desejavam rever. Seus familiares viajariam de Neverwinter até a estação terminal localizada na Floresta Nebulosa para recebê-los. Todos ficaram gratos pela bondade e compaixão do rei Roland. Os trabalhadores entoaram Viva o Rei. Ao saberem da notícia, trabalharam ainda mais arduamente durante o resto do dia. Dente de Serpente era um deles. Na verdade, quando o encarregado lhe contou a notícia, ele ficou literalmente boquiaberto, incrédulo, olhando para a lista por alguns minutos. Ele fitou o final da lista, onde estava o nome e papel, com a mente completamente em branco. Ei, você concorda com o acordo ou não? Snaketot ainda se lembrava claramente de como o capataz o pressionou impacientemente por uma resposta. De fato, ele havia encarado a lista por um bom tempo antes de assinar o papel. Snaketot sorria sempre que se lembrava daquele momento. Só um aviso. Se você discordar, pode colocar o nome de outra pessoa, e o escritório administrativo entrará em contato com ela. No entanto, se sua solicitação for rejeitada, você perderá suas férias. O encarregado obviamente queria que ele aprovasse a lista imediatamente para não ter que se preocupar com o trabalho, mas Snaketot sabia que ele não entendia o que ele estava sentindo. Por que ele iria querer rejeitá-la? Pelo contrário, ele queria dar um grande beijo no funcionário do escritório administrativo que elaborou essa lista. Concordo. Concordo plenamente. Você devia ter dito isso antes, em vez de ficar aí boquiaberto como um idiota, resmungou o capataz, lançando-lhe um olhar de soslaio. Ele foi procurar a próxima pessoa na lista depois que Snaketot assinou. Snaketot permaneceu imóvel, olhando atônito para a mão com a qual havia posto sua assinatura. Ele ainda sentia que tudo era como um sonho que ele esperava que durasse para sempre. Ele não teve coragem de cumprimentar Paper em Neverwinter porque temia ser rejeitado. Paper agora era membro da União das Bruxas e havia se tornado muito mais bonita do que a frágil garota que ele conhecera. Se Paper não quisesse mais se associar a um ex-rato como ele, sua intromissão só perturbaria sua vida pacífica. Ao ver o nome de Paper na lista, ele soube que o escritório administrativo havia confirmado que ela concordaria em visitá-lo. Nada poderia ser mais emocionante do que passar um tempo a sós com Paper. Ele estava feliz por Paper não o ter rejeitado. Snaketot aguardava o dia da visita da família com grande ansiedade e entusiasmo. Como o trem só podia transportar cerca de 100 pessoas por vez devido à sua capacidade limitada, Snaketot teve que esperar uma semana pela sua vez, embora Paper estivesse na lista da primeira leva de visitantes. Ei, cara, hoje é a sua vez? Olha só para você. É uma menina, não é? Não fique acordado até muito tarde. Snaketot ficou completamente vermelho enquanto seus colegas de trabalho faziam piadas. Ele saiu correndo da sala, envergonhado. Ele soltou um profundo suspiro de alívio ao finalmente embarcar no trem. De qualquer forma, ele se encontraria com Paper em 2 horas. O condutor do trem os lembrava de tempos em tempos das regras relativas às visitas familiares. Por exemplo, os visitantes não podiam ultrapassar a zona vigiada e tinham que sair antes das 20 horas. Também deveriam seguir as instruções do primeiro exército em caso de emergência. Snaketot havia decorado todas as regras, pois alguns visitantes que retornavam já lhe haviam contado. Com um apito longo e estridente, o trem cambaleou até parar na estação terminal da Floresta Nebulosa. Desçam do trem. Formem fila e não empurrem, gritaram os funcionários do trem. Não é como ir ao supermercado. Não há motivo para temer que a comida esteja esgotada. A multidão irrompeu em risos. Dente de Serpente sentiu o coração disparar na garganta. Ele mal conseguia se conter. Ele havia imaginado seu encontro com Paper inúmeras vezes em sua mente e também ensaiado seu discurso repetidas vezes. No entanto, agora ele estava tateando em busca das palavras como um tolo. Quando aquela linda garota apareceu diante dele, Dente de Serpente esqueceu completamente o discurso que havia preparado. Nenhuma palavra saiu de sua boca. Ele simplesmente sorriu para ela, sentindo-se muito estúpido. Você está morando em Neverwinter. Que incrível. A garota correu até ele e segurou suas mãos.
Ela não hesitou nem demonstrou qualquer relutância em tocá-lo. Tudo estava exatamente como 2 anos atrás. Seu sorriso radiante o tranquilizou instantaneamente. Naquele momento, Dente de Serpente acreditou que havia feito a escolha certa ao vir para Neverwinter. Então, você veio para cá depois que o distrito de Longswamp foi incorporado. Os dois caminhavam lado a lado por uma trilha que levava ao interior da floresta, longe do acampamento barulhento, para que pudessem ter um pouco de privacidade. Paper parecia ter muito a dizer, como se quisesse preencher o vazio entre eles. Snaketot, por outro lado, respondia a todas as perguntas de Paper. Agora, eles eram mais como amigos do que superior e subordinado. Toda a organização dos ratos foi desmantelada. Havia muitas vagas de emprego na praça, então me candidatei a uma. Se eu continuasse sendo um rato, teria me metido em encrenca, disse Dente de Serpente, assentindo com a cabeça. Eu e Garra de Tigre decidimos trabalhar em Neverwinter, já que o salário é maior aqui. Além disso, está mais perto de você, disse ele, deixando as palavras restantes por dizer. Não me admira que eu não tenha encontrado vocês. Eu não sabia que vocês já tinham ido embora, comentou Paper com um sentimento contraditório. Você voltou para o distrito de Longswamp mais tarde. Pedi para alguém te procurar, disse a garota lentamente. Depois que soube que todo o beco da esquina escura foi demolido, pensei que você tivesse saído da região oeste. Oh, eu vejo. Mas por que você não veio me ver depois de chegar a Neverwinter? Questionou Paper. Bem, é uma longa história, disse Dente de Serpente, tossindo. Eu e Garra de Tigre não tínhamos nada naquela época. Não tínhamos residência fixa e trabalhávamos o dia todo, então meio que nos esquecemos disso. Foi uma desculpa esfarrapada. Ninguém consegue esquecer completamente alguém por 2 anos. Isso simplesmente significava que ele não se importava com ela. No entanto, Snaketot jamais contaria a Paper que estava tentando evitá-la. Felizmente, Paper não insistiu no assunto. Ela disse, comigo também. Estava tão ocupada no começo, depois que eu me mudei para Neverwinter. Tenho que ajudar a equipe de construção a fazer o cimento assentar mais rápido. Tenho que auxiliar a senhora Gata e também a fábrica de produtos químicos a fabricar várias coisas estranhas, disse Paper enquanto contava nos dedos. Sua Majestade diz que minha habilidade pode acelerar processos de reação e aumentar as energias de ligação. Gostaria de saber como ele sabia disso. De acordo com o livro, essas partículas são ainda menores que um grão de gergelim. Consegue imaginar? Se um átomo é tão grande quanto o Teatro Longswamp, seu núcleo é menor que uma noz. Snaketot não entendia uma única palavra do que Paper dizia, mas continuava assentindo com a cabeça, fingindo interesse no assunto. Por uma fração de segundo, ele percebeu a mudança em Paper e a diferença entre eles. Olhou para ela com a maior atenção, seus olhos percorrendo seus olhos brilhantes e longos cílios até a ponta delicada de seu nariz e seus lábios em movimento, fascinado por tudo nela. Snaketot estava quase a ponto de se declarar para ela. A propósito, depois de falar sobre sua própria experiência, Paper mudou de assunto. Depois que descobri que você esteve em Neverwinter, pedi à Sra. Scroll para procurar nos arquivos e descobri que Sunflower e as outras também estiveram aqui. Que legal! Podemos sair juntas no futuro. Dente de Serpente não estava prestando atenção à segunda metade da frase dela. Ele estava muito absorto em seus próprios pensamentos. Então ele confessou seu amor. Eu gosto de você, Paper. Ele deixou escapar. Imediatamente, ele percebeu o que tinha feito. Seu coração batia de forma sufocante no peito. Um nervosismo indescritível o dominava. Por um instante, Dente de Serpente se arrependeu de ter sido tão impulsivo. No entanto, para sua surpresa, Paper respondeu-lhe imediatamente. Ela respondeu alegremente com um sorriso. Eu também gosto de você, e de todos. Release-It capítulo 1100, Chá da tarde na floresta. Ela realmente disse isso naquela época. Wendy caiu na gargalhada depois que Leaf contou a história de Paper. Ela perguntou, e o jovem chamado Dente de Cobra? Ele não disse nada. Ele riu como uma criança ao lado dela, disse Leaf, balançando a cabeça. Provavelmente, ele usou toda a coragem que tinha para expressar seus sentimentos. Afinal, não foi uma tarefa fácil. Eu também achei, disse Wendy, com um sorriso ainda maior. É tão bom ser jovem. Mas será que posso ouvir a conversa da nossa colega bruxa? Perguntou Leaf, enquanto se transformava de uma sombra verde em sua aparência original. Não estávamos bisbilhotando.
Estávamos simplesmente fazendo o que Sua Majestade nos ordenou, protestou Andy, envergando-se com dignidade. Ele nos pediu para ficarmos de olho nos dois, então obviamente deveríamos saber sobre o assunto da conversa deles, não é? Isso me pareceu bastante razoável. Além disso, você optaria por não ouvir a conversa deles se Sua Majestade não lhe pedisse? Perguntou Andy, olhando para Leaf com um sorriso. Disse Leaf, pigarreando. Ela curvou os lábios num sorriso e respondeu afirmativamente, sim, eu ainda faria. Os dois caíram na gargalhada depois de trocarem um olhar. Leaf acenou com a mão. Logo, uma trepadeira gigante surgiu do chão e levou Andy e ela lentamente até o topo das árvores. Pouco depois, os densos galhos e gravetos abaixo se espalharam, se entrelaçaram e convergiram novamente. Um instante depois, uma varanda feita de folhas verdes apareceu. Um mar infinito de árvores e uma vasta pradaria que levava às montanhas da espinha do dragão surgiram repentinamente diante de seus olhos. Leaf costumava construir cabanas semelhantes em árvores na época da Associação de Cooperação das Bruxas para abrigar as bruxas da chuva torrencial e das estradas lamacentas, mas isso lhe tomava muito tempo. Para economizar seu poder mágico, as cabanas eram sempre as menores e mais simples, com o formato de uma crisálida, e nem sempre conseguiam acomodar todas. Mas agora, ela não só conseguia construir uma varanda sem esforço, como também podia conjurar poltronas reclináveis e uma mesa de centro. Ela também conjurou 2 xícaras de chá de flores dourado, que brilhavam à luz do sol sobre a mesa de centro. Você que fez? Perguntou Andy, cheirando as xícaras. O chá tinha um aroma delicioso. Sim. Usei o orvalho da manhã, mel e cana-de-açúcar para fazer, com alguns botões frescos de jasmim também, respondeu Leaf, assentindo com a cabeça. Não é tão saboroso quanto as bebidas do caos, mas você pode tomar o quanto de chá quiser. Você ficou cada vez mais forte, comentou Andy, impressionada. Dizem que Ana é um verdadeiro gênio do nosso século, mas acho que você é tão poderosa quanto ela. Provavelmente, um dia, você poderá controlar todas as florestas do mundo e espalhar sua mente por todo o continente, contanto que viva o suficiente. Considerando meu estado atual, não posso fazer isso, disse Leaf, acenando com um sorriso. Levaria quase 10 anos para eu me fundir com toda a floresta nebulosa. Quando eu finalmente puder sair daqui, provavelmente serei uma bruxa velha. Ninguém sabe, disse Andy enquanto tomava um gole de chá. A gata me contou que as bruxas e seus poderes mágicos são interdependentes. Quanto mais poderosa uma bruxa for, mais tempo ela viverá. Os transcendentais talvez ainda estivessem vivos se não tivessem morrido na guerra. Wendy olhou para o céu e disse, você provavelmente é mais forte do que eles. Talvez você consiga sobreviver a todos nós. Leaf ficou em silêncio. Havia um toque de melancolia em seus olhos, que Wendy não percebeu. Além disso, nossa aparência também tem a ver com nosso poder mágico. Wendy fez uma pausa por um segundo e continuou. Paza confirmou que a lendária rainha da cidade de Starfall, Alice, era divinamente bela. Ao ouvir essas palavras, Wendy se virou e olhou para Leaf. Você está um pouco diferente agora. Quer dizer, quando você desceu das copas das árvores, por um instante você pareceu uma deusa das florestas. Estou com inveja. Leaf revirou os olhos e disse, isso não me parece algo que a Wendy, a pessoa gentil e atenciosa que eu conheço, diria. É porque eu realmente não tinha pensado nesses problemas antes, respondeu Andy com um sorriso. Eu estava muito focada na nossa sobrevivência para refletir sobre outras coisas insignificantes, como o que nosso poder mágico poderia alcançar, o que o futuro nos reservaria como o poder mágico afetaria nossa aparência física. Faz sentido, concordou Leaf, franzindo os lábios. Então agora você começou a estudar o impacto do poder mágico na sua aparência. Deixe-me adivinhar. Você está apaixonada por alguém? Isso é diferente. Você é só um pouco mais jovem do que eu, não é? Você não tem medo de acabar sozinha como eu? Esqueça a idade. Eu já tenho uma floresta. Do que mais preciso? Mas tenho meu próprio jeito de saber o que você quer. Eu forneço todos os mensageiros animais de Onei. Infelizmente, como superintendente da União das Bruxas, eu reviso cada artigo que ela escreve. O tempo passou depressa enquanto os dois trocavam brincadeiras durante o chá da tarde. Leaf finalmente direcionou o assunto para os negócios quando o sol começou a se pôr atrás da montanha a oeste. Ela perguntou, então, você vai embora em breve? Sim.
Wendy se levantou e disse, preciso acompanhar Ana de volta. Como o Seagu não opera à noite, temos que partir antes das 4 horas. Então você vai perder a festa da fogueira organizada por Paper e seu namorado. Diferentemente de outros membros da família, Paper foi de avião até a frente de batalha em vez de viajar de trem. Como o horário de partida do planador era fixo e eles certamente não podiam deixar Paper sozinha na frente, ela precisava chegar lá pontualmente. Não tenho escolha, disse Wendy resignada, abrindo os braços. Não podemos nos dar ao luxo de perder muito tempo no trajeto. Não é seguro e Neverwinter precisa do planador. Avisarei a ela que está na hora de ir, disse Leaf enquanto se transformava novamente em sua forma espiritual. Obrigado. Leaf submergiu no mar de árvores e reapareceu diante de Wendy alguns segundos depois. Certo, combinado. Ela vai te encontrar no aeroporto. Acho que ela já deveria estar se despedindo da amiga. Deixe-me te levar até lá. Wendy assentiu com a cabeça e se virou para esperar que a varanda descesse. Por falar nisso, Leaf falou de repente em voz baixa. Sim. Ah, não, disse Leaf hesitante. Nada. Wendy respirou fundo, virou-se e disse suavemente. Fale. Estou aqui para ouvir. Eu só. O quê? Só um pouquinho. Leaf murmurou, cerrando os punhos. De repente, porém, ficou imóvel, olhando por cima da cabeça de Wendy e fixando o olhar no lado norte da floresta. Ao perceber o choque e a surpresa em seu rosto, Wendy também se virou para ver o que havia acontecido. Diversas espirais de fumaça escura emergiram da floresta e se espalharam como um véu. A floresta está em chamas. Realeazeit capítulo 1101. O controlador da floresta não fazia sentido que a floresta pegasse fogo na primavera e no verão, quando o solo estava fertilizado e úmido, e era ainda mais bizarro que mais de um lugar estivesse em chamas. Folha? Perguntou Andy. Não sei, respondeu Leaf, voltando repentinamente ao presente. Essa área está fora do meu controle. Não consigo ver exatamente o que está acontecendo lá. Se for mesmo um incêndio, devemos apagá-lo o mais rápido possível para evitar que se alastre. Eu sei, disse Leaf, com uma expressão estranha no rosto. Ela mordeu o lábio e assentiu com a cabeça. De qualquer forma, vá procurar os outros. Quando o alarme de emergência tocar, o acampamento vai virar um caos. Não vai ser tão fácil sair daqui depois disso. Não havia apenas trabalhadores de férias na estação terminal, mas também seus familiares que nunca haviam lutado na frente de batalha. Seria, portanto, difícil evacuar a estação e encaminhar essas pessoas para abrigos de forma organizada. Leaf sabia que Wendy também estava pensando a mesma coisa. Você consegue lidar com isso sozinho. Não se preocupe. Eu sei o que fazer, assegurou Leaf enquanto descia da varanda. Ela lançou um último olhar para trás para Wendy e desapareceu na densa floresta. Num instante, o alarme estridente e penetrante estalou como um chicote no ar acima da floresta nebulosa. Certo, sim, entendi. Ferlinha-Teck desligou o telefone no quartel-general do Estado-Maior, na torre de comando no 2, e informou Edith, Vossa Senhoria, houve um acidente na frente ocidental. O que você disse? A floresta do norte está em chamas. Perguntou a pérola da região norte, franzindo a testa. A senhorita Leaf percebeu primeiro. Sim, eles começaram a evacuar a base. O primeiro exército estacionado lá agora está no nível de alerta 2. Informe o comandante em chefe e os demais executivos, instruiu Edith imediatamente após um momento de reflexão. Diga-lhes que estou convocando uma reunião pré-guerra. Reunião pré-guerra. Ferlin repetiu hesitante. Você está dizendo? Isso mesmo, confirmou Edith, em tom grave, corroborando a suspeita de Ferlin. Suspeito que este seja o novo plano dos demônios. Em menos de 15 minutos, todos os generais do primeiro exército e os representantes da União das Bruxas estavam reunidos na sala de reuniões subterrânea. A pérola da região norte transmitiu brevemente a notícia e depois disse, os sentinelas no posto terminal da floresta confirmaram que a fumaça escura era de fato resultado de um incêndio, que agora se espalha rapidamente sob a influência do vento. Apenas um incêndio florestal, sem demônios? Perguntou Machado de Ferro, com pesar. Que eu saiba, não, disse Ferlin, balançando a cabeça. A fumaça bloqueia nossa visão e ninguém sabe o que está acontecendo lá. Senhorita Sylvie, consegue ver alguma coisa? A floresta nebulosa fica muito longe, respondeu Sylvie. Preciso ir lá pessoalmente para verificar. Droga. Que azar,
resmungou Machado de Ferro enquanto olhava para o mapa. Onde está a rainha agora? O plano original era que Ana e as bruxas se encontrassem com força aérea no aeroporto perto da estação florestal e retornassem a Neverwinter a bordo do Seagull. Eles já devem estar a caminho de volta pelo Rio Negro e, depois que soube que a floresta estava em chamas, a senhorita Kant me instruiu a dizer a eles para mudarem de rota sobre o sigilo da escuta, respondeu a Luz da Manhã. Muito bem, disse Machado de Ferro, um pouco aliviado. Então sua princesa Tilly e seu grupo estão lá agora, certo? Após Morning Light responder afirmativamente, Hirohashi instruiu, diga a eles para partirem imediatamente. Não temos tempo. Como você ordenar. Após tudo estar resolvido em relação à retirada, Machado de Ferro inspecionou o Estado-Maior e disse, agora, quero ouvir suas opiniões sobre este assunto. Leaf estava empoleirado no topo de um cedro gigante, observando a fumaça densa e agitada à distância. Em menos de uma hora, o fogo piorou. O ar estava saturado de cinzas e migalhas, e ela conseguia ver lampejos vermelhos espreitando por entre a fumaça. Por um instante, ela pôde ouvir as árvores soluçarem enquanto queimavam. Embora a área em chamas estivesse fora de seu controle, ela podia sentir o tremor do coração da floresta. Porque o coração da floresta fazia parte dela. Leaf não contou a Wendy que estava com medo. Após se fundir com a floresta por mais de um ano, Leaf gradualmente compreendeu a natureza de sua habilidade. De certa forma, ela poderia se tornar imortal quando cada planta abrangida pelo coração da floresta se tornasse parte dela. Em outras palavras, quanto maior a área que ela controlasse, mais difícil seria eliminá-lo da face da terra. Era fácil remover um pedaço de grama, mas seria muito mais difícil destruir uma floresta ou um prado inteiro. Seria praticamente impossível eliminar toda a vegetação deste planeta. Leaf lembrou-se de que Sua Majestade havia dito certa vez que as plantas eram a base da natureza. Elas seriam sempre a forma de vida mais antiga e mais resiliente a surgir na Terra após a completa destruição do mundo. No entanto, o problema era que a folha renascida nunca mais seria a mesma folha de antes. Para se fundir com a floresta, ela teve que memorizar uma tonelada de informações, incluindo riachos subterrâneos, minhocas rastejantes sob a terra, colmeias escondidas em troncos de árvores e o chilear dos pássaros. Se todas essas informações inundassem sua cabeça de uma vez, ela perderia a sanidade, e era exatamente por isso que ela precisava fazer as coisas devagar. No entanto, ela sabia que não conseguiria absorver tanta informação sozinha. O motivo pelo qual ela ainda não havia enlouquecido era que o coração da floresta filtrava as informações para ela. Inúmeras vinhas e raízes se entrelaçavam, formando um enorme sistema orgânico que integrava tanto seu poder mágico quanto suas memórias à floresta. Isso significava que, uma vez destruída a floresta, ela perderia parte de suas memórias. Mesmo que conseguisse regenerar novas plantas, jamais seria capaz de recuperar o que havia sido perdido. Essas poderiam ser as lembranças de seu primeiro contato com Andy Scroll, de sua experiência na Associação de Cooperação das Bruxas com Nightingale, Mystery Moon e Lily, de seu primeiro encontro épico com Roland, ou mesmo da rotina mundana de sua vida cotidiana em Neverwinter. Ela não queria abandonar nenhuma de suas memórias, nem mesmo as ruins, como a temeridade e o preconceito de Kara, e a busca e perseguição assombrosas da igreja. Porque essa era uma experiência que pertencia somente a ela. Eram a prova de sua existência neste mundo. Ela tinha medo de perdê-los. Seu coração doía incontrolavelmente ao pensar que o fogo poderia se alastrar para a floresta nebulosa fundida. Mas ela não podia recuar. Porque tudo o que eles tinham feito até então era para derrotar os demônios e vencer a batalha da vontade divina. Ela não podia abandonar suas companheiras por egoísmo, pois todas estavam fazendo sua parte. Ela não se permitiria falhar com as outras bruxas. Com esses pensamentos, Leaf respirou fundo. Olhou para o céu inundado por faixas de luz rosa e laranja, com os braços estendidos. Em uma fração de segundo, um jato de luz verde deslumbrante rompeu de seu peito. Por favor, responda à minha convocação. Naquele instante, toda a floresta, como um gigante despertado, ergueu-se trêmula. Inúmeras árvores se curvaram para trás e se prostraram no chão. A terra e os tufos de grama embaixo se enrolaram como um tapete, produzindo um estrondo ensurdecedor. Enquanto a terra continuava a tremer violentamente, toda a floresta nebulosa se dividia ao meio. A parte controlada pelo coração da floresta encolheu gradualmente, separando-se da floresta ao norte e criando assim uma faixa de risco de incêndio florestal que se estendia por várias centenas de metros.
Reale Azeite capítulo 1102, a lâmina dos demônios, e, com base nas informações atuais, o Estado-Maior conclui. Edith interrompeu seu bater na mesa. O incêndio é muito provavelmente uma manobra de diversão. Uma distração? Perguntou Machado de Ferro, pensativo. Você está dizendo que o inimigo não tinha a intenção de sabotar nosso suprimento. Elas queriam, mas não conseguiam. Edith apontou para o mapa e explicou. A distância entre as ruínas de Tequila e o norte da estação terminal é de mais de 800 quilômetros, o que é ainda maior do que a ferrovia na planície. Quanto de névoa vermelha você acha que elas teriam que carregar se planejassem caminhar até a floresta, acender uma fogueira e armar uma emboscada? Acho que as bruxas de Tequila deveriam saber essa resposta melhor do que ninguém. Eles não podem ter uma expedição tão longa sem um suprimento contínuo de névoa vermelha ou postos avançados, respondeu Pilis, a representante das bruxas Tequila. Com base na minha experiência, 500 é o máximo que eles podem ter. A estação terminal também é uma fortaleza bem equipada, uma pequena fortaleza, por assim dizer, continuou Edith. Sua Majestade previu esse tipo de situação há muito tempo. Se os demônios incendiassem a floresta, a senhorita Leaf criaria um cinturão de fogo para impedir que o fogo se alastrasse até a estação. Esse cinturão forma um campo de tiro perfeito, com visão desimpedida. Seria quase suicídio se os demônios tentassem atravessar a fortaleza sob fogo cruzado. Mesmo que consigam enviar seu exército para a Floresta Nebulosa, o fogo exporia seus rastros, disse Luz da Manhã. Seria melhor para eles lançarem um ataque à meia-noite, quando poderiam esconder melhor seus rastros na floresta, sem o controle da senhorita Folha. Justo. Disse Machado de Ferro, assentindo. Mas, no caso de Sylvie, Lightning e Magie, nenhuma delas encontrou sinais dos demônios. Se eles decidiram atacar a estação Torre 1 novamente, provavelmente será tarde demais para agir agora. Esse é outro mistério que ainda precisamos desvendar. Talvez os demônios tenham desenvolvido uma nova estratégia ou uma nova arma que nunca vimos para neutralizar nossos batedores, disse Edith categoricamente. Dito isso, não existe apenas a torre de comando no 1. Eles podem atacar em qualquer outro lugar como uma distração. Você quer dizer que eles vão atacar a torre de estação no 0? No momento, estamos focados exclusivamente na parte inicial da ferrovia, então essa é uma possibilidade. Mas a estação no 0 fica muito longe da linha de frente. Não acho que os demônios tenham forças suficientes para chegar tão longe. Exatamente, afirmou Edith. Entendo. O comandante em chefe transmitiu a ordem após um momento de reflexão. Assim que a rainha retornar sã e salva, a Blackwater River seguirá para a torre de monitoramento no 0, enquanto a Blackwater River II patrulhará a área entre a torre de monitoramento no 0 e a floresta. As demais unidades permanecerão em seus postos, elevando o nível de alerta para um ataque o alarme seja desativado. Embora acreditemos que os demônios não devam atacar a floresta ao norte, é melhor extinguir o incêndio o mais rápido possível. Ele então se virou para a gata e disse, posso confiar esta tarefa a você? Sem problema. Faremos o nosso melhor, respondeu a bruxa de gelo. Muito bem. Continue patrulhando à frente e fique de olho na frente de Tequila. Senhorita Sylvie. Eu cuido disso, disse Sylvie, acenando com a cabeça. Machado de Ferro bateu palmas e disse, pelo jeito que o fogo está se alastrando, ele chegará à borda da floresta por volta do anoitecer. Se os demônios não soubessem que a senhorita Folha consegue bloquear o fogo, eles atacariam ao pôr do sol. Temos cerca de 1 hora para resolver a situação. Vamos lá. Uma brisa fria brincava com o rosto de Sylvia enquanto ela estava no topo da torre de vigia no acampamento. Um sol vermelho e inchado pairava abaixo contra as montanhas oeste, difundindo um esplendor perpétuo. A vasta campina abaixo banhava-se num raio de sol oblíquo, dourado na extremidade, vermelho intercalado com verde no meio, que na verdade parecia um roxo escuro sob o céu, e um azul marinho profundo, a cor da noite, na extremidade próxima. Essa provavelmente era uma cena que ela só poderia ver na vasta terra bárbara. Foi também a contagem regressiva final para a guerra. Os demônios estavam se aproximando deles naquele exato momento, enquanto o sol se punha gradualmente atrás da floresta. A bela paisagem, portanto, parecia um pouco sombria e desolada. Sylvie se virou e contemplou o céu a sudoeste. Embora não pudesse ver a floresta nebulosa dali com seu olho da magia, ainda assim, de tempos em tempos, lançava um olhar naquela direção. Vagamente, pressentia que algo aconteceria ali.
A decisão do Estado-Maior e a ordem de Machado de Ferro foram, no mínimo, cuidadosamente ponderadas, se não impecáveis. Os demônios não poderiam se dispersar demais sem um suprimento constante de névoa vermelha. Se o alvo fosse a estação terminal perto da floresta e a torre de comando no zero, a guarnição ali teria tempo suficiente antes da chegada dos reforços. Sem dúvida, os demônios ainda enviariam a maior parte de suas forças para a ferrovia. Mas por que ela ainda estava tão preocupada? Sylvia balançou a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. Ela estava prestes a dar outra olhada na linha de frente quando, de repente, um ponto de luz surgiu em seu campo de visão. Luz? Por quê? Com os olhos arregalados, ela olhou na direção da luz. Era um aglomerado de chamas vermelhas brilhantes que se estendiam em direção ao sul. Sylvie se perguntou se aquilo era uma ilusão dela. Até onde ela sabia, o olho da magia não conseguia enxergar coisas tão distantes. Sylvia olhou novamente e sua teoria foi confirmada por um campo de visão negro. O olho da magia não conseguiria enxergar através de matéria sólida se o objeto estivesse além de seu alcance de visão. Como a iluminação era fraca, ela mal conseguia discernir a borda da floresta. Tudo o que via era uma escuridão total, contra a qual brilhava o ponto luminoso. Sylvia ficou curiosa para saber o que era aquela coisa. De repente, ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha e estremeceu incontrolavelmente. Agora ela sabia o que a preocupava. Era algo que todos tinham ignorado. Ela viu poder mágico. E era enorme. O olho mágico não conseguia enxergar coisas muito distantes. No entanto, ao encontrar uma poderosa fonte de magia, ele sentia vibrações externas e, assim, viu que normalmente não conseguia ver, da mesma forma que as pessoas sentem a luz do sol através das pálpebras fechadas. Que poder mágico incrível deve ser, se ela consegue senti-lo daqui. O demônio da maldição. Foi esse o nome que passou pela mente de Sylvie. Era o demônio com forma humana em Taquila, o comandante dos demônios. Normalmente, uma comandante de exército raramente participava pessoalmente de uma batalha, pois sua principal função era a supervisão. Contudo, esse comandante também era um poderoso demônio sênior com uma capacidade de combate extraordinária. Agora, o ponto vermelho estava acelerando, quase tão rápido quanto magia em sua forma de besta demoníaca. O alvo deles era Leaf desde o início. Corra! Agora! Sylvia não conseguiu se conter e gritou. Corra, Leaf! Realeazeit capítulo 1103, a lâmina dos demônios, mas Leaf não conseguiu ouvi-la de tão longe. O ponto vermelho aumentou o zoom ainda mais rápido e também ficou mais brilhante. O que ela deve fazer? Certo, certo. Telefone. Posso ligar para Leaf? Sylvia deslizou pelo poste até a sala de reuniões subterrânea e gritou para Morninglid, ligue para Leaf agora e diga para ela correr. Ao perceber que algo sério havia acontecido, Ferlin imediatamente atendeu o telefone sem fazer mais perguntas. Ele perguntou, correr? Para onde? Em qualquer lugar. Neverwinter, ao sul da floresta. O mais longe possível da estação terminal. Todos na sala de reuniões fixaram os olhos em Sylvie. Você encontrou alguma coisa? Perguntou Edith. Estávamos todos errados. O verdadeiro alvo dos demônios é Leaf, somente Leaf. Sylvia olhou inquieta para o sudoeste e disse, Leaf precisa se concentrar para controlar a floresta. Quando ela faz isso, se transforma em uma entidade física, e os demônios conseguem ver o fluxo de seu poder mágico e, assim, localizá-la. Eles queimaram a floresta só para expulsá-la. O quê? Perguntou Edith, franzindo a testa. Dá para ver os demônios daqui? Sim, porque eles são poderosos demais, murmurou ela. Mas a senhorita Leaf também é poderosa, interrompeu Ferlin. Se a floresta não estivesse em chamas, ela poderia ter rivalizado com um exército de demônios loucos. Deve haver algo mais que não previmos, disse Sylvie, cerrando o punho. Ela viu o ponto vermelho subir rapidamente como uma serpente provocada. Já conseguiu passar? Não. Ninguém atende o telefone. Parecia que Leaf estava completamente distraída pelo fogo. Se eles não fizessem nada agora, o ponto vermelho chegaria à floresta em 1 ou 2 minutos. Ligue para a estação terminal, ordenou Edith. Que o primeiro exército estacionado lá notifique Leaf e também diga a eles para apoiá-la. Ok. Ferlin então se virou para outro telefone. Enquanto esperavam ansiosamente, Sylvie viu a luz vermelha passar por cima das copas das árvores e despencar como uma sinistra estrela cadente.
Será que o plano é romper a defesa diretamente por cima? Sylvie, de alguma forma, conseguiu imaginar o pior cenário possível. Provavelmente era um matador de magia. Leaf bateu palmas e soltou um suspiro de alívio. Agora tudo deve ficar bem, pensou ela. As árvores na extremidade do acampamento estavam agora completamente isoladas do norte. O fogo não representaria mais nenhuma ameaça à estação terminal. Apesar disso, ela ainda sentia tristeza pelas árvores queimadas e fumegantes. Quantas memórias ela perderia se a floresta sob seu controle pegasse fogo? Quanta experiência preciosa e importante afundaria no esquecimento? Leaf não suportaria a possibilidade de perda. Anime-se, Leaf, ela se encorajou em silêncio. Você precisará ajudar a apagar o fogo mais tarde. Ela estava prestes a dar uma olhada ao redor do acampamento para ver se havia algo em que pudesse ajudar quando, de repente, um assobio no céu chamou sua atenção. Leaf olhou para cima. Era quase noite. O céu estava com um tom roxo acinzentado, e era difícil para ela discernir o que era aquela coisa. Cuidado! Corra! Gritou alguém atrás dela. Sem tempo para ver quem era, Leaf desapareceu imediatamente entre as árvores. Ao mesmo tempo, uma sombra mergulhou em direção ao chão e passou raspando por ela. As folhas e os galhos ao redor foram instantaneamente pulverizados em pó. Em vez de produzir um ruído alto, a sombra pousou silenciosamente. Leaf sentiu um sobressalto de medo. Antes que pudesse reagir ao ataque, o ar ondulou ao redor da sombra. Seu poder mágico fluido congelou em um segundo. Então, estilhaçou-se como um espelho. A folha foi impulsionada para fora do tronco da árvore por uma força imensa e lançada para trás em um redemoinho de cores. Ela caiu pesadamente no chão e tossiu sangue. Então ela viu o que a sombra realmente era. Era um demônio alto com traços faciais bastante marcantes. Além da pele azul escura e das roupas estranhas, não parecia diferente de um ser humano normal. No entanto, sua mera presença fez o peito de Leaf se contrair. O ar parecia ficar denso e irrespirável. Leaf endireitou-se, ofegante. Ela reuniu todas as suas forças para invocar a floresta, mas a floresta não respondeu. Não era a primeira vez que ela era expulsa à força do coração da floresta. Matador de magia. Ela murmurou, com o coração afundando no fundo. O matador de magia não zombou nem uivou. Simplesmente estendeu suas mãos com garras afiadas e atacou-a. Leaf fechou os olhos em desespero. Mas ela não sentiu a dor que esperava. Tintiu. Uma espada enorme e de aparência estranha surgiu e bloqueou o golpe. Leaf jamais poderia esquecer a lâmina gigante característica e a marca do sol dourado nela gravada. Cinzas do enviado. Eu sou sua rival, monstro. Aziz gritou ao escapar das garras do mago assassino e ficar majestosamente diante de Leaf. Aziz! Exclamou Leaf, surpresa, encarando-a. Você não voltou para Neverwinter com a princesa Tilly? Eu vi você embarcar no Gaivota. Sim, esse era o nosso plano original, respondeu Aziz sem olhar para trás. Mas sinto que há algo fora do comum neste incêndio, então pedi para ficar aqui, caso algo aconteça. Então foi ela quem me avisou antes. Este é o matador de magia que você encontrou outro dia. Sim, mas você precisa ter cuidado. É muito mais forte do que aquele demônio sênior. Eu percebi isso, disse Aziz, com a espada gigante à sua frente. Não se preocupe. Posso não vencer, mas posso ganhar tempo até que os reforços cheguem. O matador de magos percorreu o acampamento com um olhar desdenhoso e encarou as duas bruxas friamente. Vocês são extraordinárias. Para grande espanto deles, a criatura falava a língua humana, embora sua pronúncia fosse um pouco estranha. Isso era ainda mais incrível do que a própria aparição do matador de magos. Durante as batalhas da vontade divina anteriores, demônios e bruxas nunca haviam se comunicado entre si. Você consegue falar a nossa língua? Leaf não resistiu à tentação de perguntar. Aprenderam o primeiro passo da evolução. Só vocês se surpreenderão com o nosso progresso, respondeu o demônio sênior, estendendo a mão. Milhares de coisas mudaram nos últimos séculos, mas vocês ainda vivem como antes. Demônios, extraordinários, até esses títulos permanecem os mesmos. Isso é realmente patético. O que você disse? Rosnou Aziz. Mas o demônio não respondeu. Em vez disso, conjurou uma rajada de vento. Aziz deu alguns passos à frente e brandiu a espada gigante que tinha na mão. O ciclone mágico dissipou-se sob a influência da pedra divina da retaliação, mas o matador de magia já havia desaparecido.
Realeazewitch capítulo 1104, a lâmina dos demônios. O grito de Leaf veio de repente por trás. Aziz se virou e descobriu que o vento não havia desaparecido, apenas enfraquecido. Isso fez com que Leaf voasse pelos ares. Ao mesmo tempo, o matador de magias materializou-se atrás dela. Como? Isso é possível. O ciclone deveria ser uma forma de poder mágico, e não fazia sentido que a pedra divina da retaliação não tivesse conseguido bloqueá-lo. Aziz não podia se dar ao luxo de pensar muito. Ela apontou a espada para o pescoço do oponente. Contudo, o demônio bloqueou seu golpe com uma única mão. Nesse momento, Aziz viu claramente seu braço emanar luz azul. O matador de magos não lhe dirigiu mais um olhar antes de conjurar outra rajada de vento que fez Leaf flutuar ainda mais longe. Só a Leaf pegando no pé. Aziz a seguiu de perto, mas a caçadora de magos conseguiu mantê-la à distância. Leaf tentou revidar, mas a caçadora de magos a imobilizou com uma onda de energia. Incapaz de concentrar sua mente e usar seu poder, Leaf ficou completamente indefesa sob o aperto firme de sua inimiga. É assim que um demônio Senur controla seu poder? Pensou Aziz, com as palmas das mãos começando a suar. Ele não só subjugou Leaf, como também desviou seu ataque sem esforço. Se ela não conseguisse acompanhar o ritmo do demônio, ele provavelmente acabaria matando Leaf. As cinzas nunca estiveram tão tensas antes. Mais rápido, só um pouquinho mais rápido. Nos últimos 2 anos, Aziz vinha seguindo a rotina de treinamento das bruxas de Tequila e notou uma mudança drástica em seu físico. Seu poder mágico aumentou e seu corpo estava bem nutrido pela magia. Às vezes, ela até tinha a sensação de que seu poder mágico estava gradualmente tomando o lugar de sua carne e osso. Mas isso não foi suficiente. Ela precisa se mover mais rápido para salvar Leaf e proteger as pessoas que ela queria proteger. Aziz concentrou sua mente para invocar seu poder. Durante o duelo sagrado com Lorgar, ela descobriu uma técnica de combate única, que consistia em direcionar todo o seu poder para uma parte específica do corpo, fortalecendo-a e aprimorando-a. Essa também era a razão pela qual a garota lobo podia transformar cada um de seus membros separadamente. Como o matador de magos não estava prestando atenção especial em Aziz, Aziz pôde concentrar sua mente. Com o poder mágico ao redor em desordem, ela conseguia sentir o fluxo de energia mágica em seu corpo com mais acuidade. Após o demônio se distanciar de Aziz pela 4ª vez, Aziz estava a cerca de 20 metros atrás. O demônio afastou-se pós-conjurados por Leaf e tentou agarrá-la pelo peito. Parecia que Leaf estava condenada. No entanto, naquele exato momento, Aziz reuniu todas as suas forças e chutou uma árvore enorme. Por uma fração de segundo, a mão dela tocou em algo. Ela avançou contra o matador de magos como um raio. O tempo pareceu ter parado. Ela quase podia ver a árvore esmagada se desfazer sob seu chute, seus galhos e ramos voando no ar e caindo pesadamente na grama. O matador de magias, pela primeira vez, parou e usou seus braços para bloquear o ataque dela. Uau! Bang! O matador de magia foi arremessado para o ar. Voou por vários metros e deu uma cambalhota dupla antes de pousar no chão. Entretanto, Aziz apanhou Leaf, que estava caindo, e bloqueou outros ataques do demônio. O matador de magia ergueu as sobrancelhas e, pela primeira vez, demonstrou algum interesse. Fogo. Nesse instante, o reforço que Aziz esperava finalmente chegou. As bruxas da punição divina, posicionadas no posto terminal, saltaram dos arbustos e apontaram suas espingardas de metralha para o demônio. Rugidos estrondosos rasgaram o ar acima da floresta. Enquanto as balas choviam, o demônio se movia de árvore em árvore como um fantasma fugaz desviando de projéteis. Em meio a cascas e migalhas voando, sua luz azul cintilava. Pouco mais adiante, ouviu-se um farfalhar de passos. Aparentemente, o primeiro exército havia cercado a floresta. O demônio lançou um último olhar para as cinzas e saltou. Com uma onda de poder mágico, alçou o voo e desapareceu na escuridão. Droga! Cuspiu a bruxa líder da punição de Deus. Ela se agachou na frente de Aziz e perguntou: Sou Helena. Você está bem? Estou bem, respondeu Aziz, olhando para Leaf, que estava meio inconsciente. Ela limpou o sangue do rosto de Leaf e disse: Mas ela precisa de tratamento. Fique tranquila, disse Helena. A senhorita Nana e a senhorita Nintifal estão a caminho. Assim que o reforçado desceu ao solo, um guarda júnior o cumprimentou. Senhor Usrook, seu tanque de ar.
Antes que o guarda terminasse, Urshulk arrancou o tanque de suas mãos e respirou fundo. Após um longo silêncio, Urshulk entregou o tanque ao guarda e disse: "Traga um novo para mim." "Sim, senhor." O guarda retirou o tanque antigo e implantou um novo em sua coluna. Essa era uma maneira mais conveniente e rápida de respirar, pois não exigia armadura para o transporte. "E a sua viagem?" "Tive um pequeno problema, mas eu já esperava por isso," respondeu Urshulk, sem expressão. "Isso é assunto para homens. Se eu não conseguisse lidar nem com isso, duvidaria da lealdade de Cabradabi." "Não, esse não era o seu verdadeiro poder," defendeu o guarda com veemência. "O tanque de ar limitava seu poder. Se o senhor estivesse perto da Torre do Nascimento, aqueles vermes não teriam a menor chance contra o senhor. Invocar poder mágico reduziria significativamente os pontos de vida de um demônio sênior. Para manter um certo número de pontos de vida para um retorno seguro, ele precisava reservar parte de seu poder ao combater as bruxas. Desta vez, eu só ia colocar a isca no anzol. Da próxima vez, escolherei um lugar mais favorável para um duelo justo." Urshulk olhou na direção da floresta ao sul e murmurou: "Um lugar para o descanso eterno deles. Se ao menos o Senhor do Céu pudesse lhe dar mais apoio," queixou-se o guarda, indignado. "Nesse caso, você não precisaria se arriscar, e a Torre do Nascimento em Taquila." "Me arriscar?" interrompeu Urshulk. "Na verdade, acho bem interessante. Prefiro verificar por mim mesmo do que simplesmente confiar nos relatos de outros." Ele retirou uma conta de aço deformada de sua armadura e a examinou atentamente. As fêmeas despertas não melhoraram nada, mas os machos, que antes não tinham poder mágico, agora estão um pouco diferentes. Parece que os seres humanos não são completamente inúteis. Se ao menos eu pudesse saber mais sobre eles. O guarda não respondeu, mas demonstrou aparente desaprovação. Urshulk guardou a conta de aço no bolso interno com ar despreocupado e continuou: "Quanto ao Lorde, acredito que ele tenha feito o melhor que pôde. É que o rei tem seus próprios problemas e preocupações. Não precisamos ficar muito frustrados com isso. Afinal, nosso objetivo final é alcançar um reino superior, e é por isso que lutamos, não é?" "Sim. Você tem razão," murmurou o guarda, curvando a cabeça. "Vamos recuar e pegar a lápide. É uma longa jornada até Taquila," instruiu Urshulk enquanto subia lentamente no ar e se virava na direção das ruínas. "Agora, fisgamos o peixe. Só precisamos esperar até que chegue a hora de recolhermos a nossa rede. Com certeza nos encontraremos novamente um dia." Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.